Olá amigos, nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas coisas que a maioria das pessoas ainda não sabe sobre Bitcoin, sobre criptoativos, stablecoins, tokenização, esse fenômeno aí hoje que está transformando a economia mundial. E vamos já direto ao ponto. Em relação ao Bitcoin, o que o Bitcoin efetivamente ele traz? O Bitcoin, a depender de como você vier a encarar ele pode ser um grande cavalo de Troia. Por quê? Primeiro, ninguém duvida que o Bitcoin inaugurou a possibilidade da realização de transações globais sem interferência do Estado. Porém, quando ele traz essa possibilidade de você realizar transações globais sem interferência do Estado, ele também traz a possibilidade de um controle global sobre as transações financeiras. Como assim? O Bitcoin não é descentralizado? Muito simples. Basta a mera identificação de um titular de uma chave privada que controle efetivamente um endereço na rede Bitcoin, para que eu possa ter o controle sobre todas as transações que esse usuário vem estar fazendo. Por mais que exista uma série de ferramentas, nós vamos falar isso um pouco já mais adiante, para você evitar isso, a regra é a identificação, que hoje os cidadãos já são obrigados a fazer. Quando a Receita Federal e o Estado obrigam que você, por exemplo, declare a propriedade de Bitcoin, o que ele está fazendo na verdade? Ele está fazendo com que você identifique, afirme que você controla um determinado endereço. E como todas as transações elas ficam na blockchain, uma blockchain global, todos podem ter acesso. Isso é indisputável. Basta que você pesquise, por exemplo, quem são os maiores detentores hoje do Bitcoin. Isso está público, são dados públicos, qualquer pessoa sabe. Se houver qualquer movimentação, todo mundo fica sabendo. E as pessoas não se atentam a isso, e que é algo que para mim parece muito interessante. Tirando o Bitcoin, nós temos os chamados tokens, que hoje também permeiam aí essa nova economia que nós chamamos de economia tokenizada. O ex-presidente do Banco Central gostava de afirmar que nós estamos migrando para uma economia tokenizada. Quando nós falamos sobre tokens, e os tokens eles estão... O que é token, basicamente? A DREX, as stablecoins. Esses tokens eles são criados por smart contracts. Os smart contracts eles não apenas criam os tokens, mas eles têm total controle sobre como esse token pode ou não ser gasto. Eu vou te dar um exemplo. É muito comum que pessoas aí, leigas inclusive, em termos de criptoeconomia, falem not your keys, not your coins. Repetem essa frase, né, simplesmente porque escutaram em algum lugar. Os tokens eles provam que essa afirmação não é verdadeira. Você pode ter as suas keys e você pode ficar sem as suas coins. Por quê? Porque quando a gente está falando de token, o token tem várias funções. Por exemplo, eu posso criar uma função que venha impedir que um determinado endereço realize uma transação. E a Tether, que é a emissora, por exemplo, de uma das mais conhecidas stablecoins, o USDT, costuma fazer isso direto a pedido de órgãos governamentais. Não preciso nem falar que isso vai poder ser utilizado no smart contract da DREX, que inicialmente já se sabe que foi construído inspirado no smart contract da USDT, e em todos os demais tokens. Então veja, você tem lá uma função, eu incluo o endereço na função, e quando aquele endereço vai querer fazer uma transferência, fica lá, por exemplo, no caso do smart contract da Tether, tem a função lá blacklist. A função de transferência vai ser acionada, ela verifica, opa, esse endereço está na blacklist, então a transação não se realiza. Ou seja, o sujeito ele tem a chave privada, mas ele não consegue transferir stablecoins. Como resolver isso? Bem, só há duas formas de você resolver isso. Uma jurídica e uma técnica. A jurídica é uma tese que eu desenvolvi que ninguém deveria ser obrigado a declarar Bitcoin, justamente porque, no meu entendimento, ainda vou fundamentar isso melhor em artigos, ninguém é efetivamente proprietário de Bitcoin. Ninguém é juridicamente proprietário. Então, como ninguém é proprietário, ninguém deveria declarar. Sem contar esses grandes riscos à privacidade que surgem quando você tem que declarar que você controla um determinado endereço. Esse é um ponto.
O segundo ponto é o cidadão ter acesso a conhecimentos especializados de programação. Se você não tiver conhecimentos especializados em programação, de modo a saber utilizar ferramentas de anonimização, por exemplo, para operar no DeFi, você estará sujeito a esse controle, que já está acontecendo. E nós sabemos que qual que é a tendência hoje? Hoje a tendência maior é as pessoas utilizarem, por exemplo, corretoras centralizadas. E já quem usa autocustódia não sabe programar, não tem conhecimentos técnicos, e aí fica também vulnerável. Porque quando você, ou mesmo quando você interage com protocolos de finanças descentralizadas utilizando o browser, quando você não é capaz de escrever o seu próprio código e utilizar ferramentas de anonimização, você também fica sujeito a uma série de possibilidades técnicas de ter a sua operação, a privacidade da sua operação vulnerável. Então, caso você tenha interesse em entender melhor esse mercado, entender melhor aspectos jurídicos e aspectos técnicos, ou seja, aprender realmente a criar seus códigos, a interagir direto com os smart contracts de modo a evitar esse controle, quero fazer um convite para você conhecer o nosso curso Programação DeFi mais Direito Aplicado às Stablecoins, que é um curso que, na verdade, abrange toda a parte jurídica dos criptoativos, tanto o Brasil quanto a União Europeia, onde nós vamos aprender as ferramentas para estarmos aí seguros em relação a esses mecanismos de duvidosa constitucionalidade de controle social. Essa questão é muito importante, é uma questão técnica e precisamos discutir, tá? Deixa a sua opinião e o que você acha sobre isso. Veja que essa questão do controle social independe do Bitcoin ser ou não descentralizado. Basta que eu seja obrigado a revelar, por exemplo, quem que é o titular de um determinado endereço. Isso não deveria acontecer, porque o Bitcoin foi criado para ser uma rede despersonalizada, ok? Mas tem até influenciadores por aí que gostam de ficar contando aos quatro cantos que possuem Bitcoin, ou seja, demonstrando desconhecimento sobre fundamentos importantes aí do sistema. Grande abraço.